Essas reuniões que nós fazemos nas sextas-feiras, à noite, elas nos ensinam como ser católico, como viver de acordo com a doutrina católica dentro da realidade do mundo. Então, o Dr. Plínio comenta e confronta realidades do mundo antigas e realidades atuais. E o que ocorre? Tem muita gente que sabe a doutrina católica, mas nem todo mundo sabe viver a doutrina católica, que é uma coisa diferente de saber teoricamente a doutrina católica, é viver a doutrina católica. E essas reuniões, essa daqui é a de número 96. É uma formação enorme que é fundamental para complementar a formação doutrinária católica e contra-revolucionária. Bom, então, qual é o tema de hoje? Dignidade e recato de ontem. Despudor e trivialidade de hoje. Veja, isso é de 1956. Tem gente aí que está me ouvindo que nunca nem tinha pensado em nascer naquela época. Mas alguns já existem. E realmente o Dr. Plínio ele coloca uma lupa em cima de certos aspectos da realidade e tira conclusões que são utilíssimas para a gente poder viver. Então vamos ver o que ele vai dizer dessa vez sobre a dignidade e recato de ontem. Pega a dignidade, vamos ver uma coisinha rápida sobre a dignidade. Se nós começarmos a nos perguntar, hoje se fala em direitos humanos. Qual é, a meu ver, o principal direito humano? É a dignidade. Isso porque a dignidade, ela exige de nós, e para nós sermos dignos, temos que ser filhos de Deus. Ela pressupõe sermos filhos de Deus. E hoje as pessoas estão numa situação em que nunca se falou tanto de direitos humanos e nunca os direitos humanos foram tão injustos, tão mal aplicados, tão erroneamente apreendidos. Que para essa gente, direito humano é igualitarismo, é ter o que comer, é ter comida, é ter dinheiro, é ter, na realidade, é ter tudo aquilo que o mundo propicia do ponto de vista não espiritual. Então, é uma verdadeira balela isso. É sumamente incompleto. O que eles defendem como direito humano não repõe a dignidade humana. E é preciso ter a dignidade humana para ter um verdadeiro respeito humano, o direito humano. Bom, então, aqui nesse ambiente de hoje, de ambientes costumes, nós vamos ver dignidade e recato de ontem. Veja que são duas coisas paralelas, dignidade e recato. Depois, despudor e trivialidade de hoje. O que é o pudor? O pudor é a santa vergonha que nós devemos ter pelos aspectos nojentos do nosso corpo. O nosso corpo é nojento. Depois do pecado original, ele foi castigado por Deus e ele sofreu deformidades que o humilham a dignidade do homem. Nós estávamos falando que essa dignidade e recato não é o que o pessoal dos direitos humanos desejam. Por exemplo, esse pessoal que vive defendendo que se deve viver com as culturas locais, com as culturas históricas de cada povo, e aquilo deve ser preservado, custe o que custar. Ora, existem culturas que são sub-humanas, que não são afinadas com a dignidade humana. Se nós vermos, o que é uma cultura indígena? Pagã. São aquelas pessoas, elas vivem segundo certos reflexos que são tão primitivos do ponto de vista da elevação espiritual e não tem elevação espiritual. Existem vários povos, todo povo tem sua música,
todo povo tem sua dança, todo povo tem uma série, sua culinária, tem sua vestimenta, todo povo tem uma série de predicados que o caracterizam. Bom, dentro desses predicados, quando são algumas coisas aproveitáveis, que são apreciáveis, é porque elas estão, se o povo não é católico, está de acordo com a lei natural, pelo menos em medida. E se o povo é católico, está de acordo com a lei de Deus. E aí, então, o que acontece? Um povo culto, ele reflete nele qualidades divinas, as qualidades de Deus. Um povo sem cultura não tem as qualidades de Deus. Por isso, tem gente que diz não há diferença entre as culturas, diferença de valor entre as culturas. Vamos devagar. A cultura autêntica coloca o povo em semelhança com Deus. E aquela cultura que não faz isto e que se estabelece numa situação de dessemelhança com Deus não é uma cultura verdadeira, é uma falsa cultura. É uma cultura má, uma cultura ruim. No fundo, é uma subcultura, se pode dizer isso, se não for uma anticultura. Bom, então o Dr. Plínio aqui vai comentar algumas fotos debaixo desse prisma: dignidade e recato de ontem, despudor e trivialidade de hoje. Bom, sobretudo, ele fez esse ambiente em 1956. Imagina hoje como é que estão as coisas. Bom, vamos lá. Aqui nós vamos ver algumas cenas da Belle Époque. Belle Époque em francês quer dizer bela época. Foi uma época em que houve um brilho social especial, onde as pessoas desenvolveram uma elevação e uma finura de maneiras, de gestos, de comportamento, realmente muito, muito bonitas. Mas já estava oco dos valores espirituais, dos valores que fundamentavam isto enquanto reflexo de Deus. E se isso não está fundamentado enquanto reflexo de Deus, não está sob o prisma da luta. A luta que eu digo aqui não é a luta física, a luta violenta, assim, de demolição, não. É a luta seguinte, que para ser bom é preciso enfrentar o mal. Sem enfrentar o mal não se é bom. E para se ter uma situação em que prevaleçam os valores espirituais, é preciso a luta. Então, aqui é um caso típico. Vejam só esse cortejo que o Dr. Plínio vai comentar. Reparem que essa primeira mulher que está aí na frente, ela tem uma coroa na cabeça. Então, vamos ver o que é isto. Na primeira, ao fundo, das cenas da Belle Époque, né? Um edifício a um tempo harmonioso e grave, está comentando edifício ao fundo, sai dele um longo cortejo de moças graciosamente trajadas. E à frente, cingindo uma coroa e revestida de manto de arminho, todos sabem, é um animal que fornece uma pele muito, muito, muito fina, de muito boa qualidade, com a qual se formam os mantos reais, etc. Bom, então atingindo uma coroa e revestida de manto de arminho, uma dama que alia a formosura pessoal, além dela ter uma formosura pessoal, ela tem elegância, a riqueza e o recato da indumentária. O recato é uma coisa que favorece a elegância e favorece a elevação do espírito. Por quê? O corpo humano está marcado pela punição que Deus lançou sobre ele com o pecado original. Por isso o corpo humano é nojento. Tudo que sai do corpo humano é nojento. E por isso as pessoas têm que superar essas características do corpo humano e
fazer com que ele se apresente como se ele não tivesse essas lacunas, esses problemas que o desmerecem. Mas para isso é preciso lutar, é preciso ter força. Bom, aí no caso, a gente vê que uma dama que está ali, que ele vai comentar, alia a formosura pessoal, quer dizer, ela é formosa, ela é bela, alia a elegância, a riqueza e o recato da indumentária. Então aqui dá para ver, essa que está na frente. Veja que ela está com uma dignidade, é uma coisa muito digna de atenção. Bom, ela dá a mão direita a um personagem, tá aí, a gente vê, a um personagem de aspecto grave, compenetrado da importância de sua função. Esse rigoroso traje de gala, casaca, cartola, condecorações. Isso aqui hoje em dia, pessoal, caiu inteiramente. Nós estamos no fundo do poço da anticultura. Continua ele. De que se trata isto? De uma cena de aparato em alguma das pequenas brilhantes cortes principescas, tão numerosas em 1909, data da fotografia? Quer dizer, havia na Europa, nessa data, muitas fontes, muitas cortes principescas de vários tamanhos, de maiores, menores, tudo. E ainda existia, não tinham caído, logo iam cair. Mas, então isso que está se vendo, o que é? É uma cena de corte dessas? Continua o doutor Plínio. Vejo que aí está em cima de uma carruagem que se chamava Landau. Está ela aí no centro da carruagem. Ela vai entrar na carruagem, entrou e vai sentar-se, né, para ser deslocada. Comenta o doutor Plínio. Todo o centro da outra gravura, que é essa daqui, é tomada pela mesma dama, que acaba de entrar num elegante landau e se apresta a sentar-se para partir. Então, ela veio daquela situação, vai sentar-se e para partir. Serve-a um cocheiro de cartola e libré. Veja aí, o cocheiro está aí na frente, está de cartola. Libré é um tipo de espécie de casa, de paletó, mas muito mais decorado, muito mais fino, né? Um ar de importância e seriedade se nota no semblante dos circunstantes. Quer dizer, todo mundo que está em volta está não só valorizando aquilo, mas, por assim dizer, se enriquece com a valorização daquilo que eles estão valorizando. Então, um ar de importância e seriedade se nota no semblante dos circunstantes, que são visivelmente personagens oficiais do mundo político e militar. Então, esses homens que estão ali pertenciam ao mundo político e militar. Naquela época em que a política era considerada com muito mais seriedade, e os militares também. Eles se davam muito mais valor aos militares, porque os militares representavam com muita autenticidade aqueles valores supremos pelos quais se deve dar a vida, se deve dar o sangue. Bom, mais uma vez, a fotografia não fornece elementos definidos para se ajuizar se se trata de um aspecto de vida de corte. Quer dizer, a fotografia de si não diz. Poderia ser uma corte. Por fim, um terceiro clichê, que é essa foto que está aí, junto a grades aristocráticas, cujos portais estão acolhedoramente abertos, notamos ao centro a mesma dama. Então, ela está no centro desse acontecimento. Então, a gente vê as grades aristocráticas, local bonito, apalaciado, evidentemente, né? E daí para fora. O mesmo cavalheiro que na outra fotografia lhe dava a mão, alguns militares e vários personagens protocolarmente vestidos de cartola e casaca. E você vê, todos estão presentes aí. E vejam como todos assim expressam um senso da própria dignidade. O Dr. Plínio está falando da dignidade,
como eles estão imbuídos desse senso. Bem ao fundo, um poste coroado com um escudo, encimado por uma coroa, está aí marcado em vermelho, no qual se lê a letra B. Eu não sei bem o que é essa letra B, eu não consegui entender direito o que é essa letra B, mas está lá a letra B. Evidentemente tem um sentido. Deixa eu ver daqui. É a festa da Bonneterie. Não sei se o B é por causa da festa da Bonneterie. Vamos ver agora. Num plano mais próximo, um carro de linhas extremamente imaginosas, com um arco igualmente de linhas bizarras, no alto do qual há uma coroa. Uma espécie de alegoria. São alegorias aqui, não? E ainda uma vez formulamos ao leitor nossa pergunta: trata-se de uma cena de corte? Isso que nós estamos vendo? Tudo indicaria que sim, mas de uma pequena corte um tanto fantasista. Vejam-se as linhas singulares do carro, esse carro que ele apontou por último. A rústica, note-se algo de inautêntico, note-se algo de inautêntico, de postiço, nos personagens de casaca, que tem muito de petit bourgeois. Quer dizer, aqueles personagens que estão ali têm qualquer coisa de pequenos burgueses e já não de aristocratas. E ainda uma vez formulamos ao leitor nossa pergunta: trata-se de uma cena de corte? Então eu estou aprendendo, é tal a dignidade dessa cena que a gente se pode pôr a pergunta. Mais uma vez, é uma cena de corte? O que é isto? Aqui tem uma outra foto interessante, é a mesma dama. Então aqui está. A dama é vistosa e desembaraçada. Ter-se-ia alguma dificuldade em afirmar que ela é propriamente aristocrática, quer dizer, ela não preenche os requisitos para se considerada de alta aristocracia. Ela tem algo de aristocrático, mas ela não chega a ser uma aristocrata. Matizes e pormenores que um observador arguto pode notar, mas que passam inteiramente desapercebidos para a maioria. Quer dizer, tem certos requintes, tem certas qualidades que só um observador arguto pode notar. Quer dizer, que tem argúcia, que tem esperteza para notar. Mas, para o comum do populino, passam desapercebidos. E, realmente, tem certas coisas que são as classes mais altas que devem perceber, que devem detectar. De que se trata, então? O que é essa cena? Toda esta seriedade, esta solenidade, este protocolo são para festejar o quê? A rainha da Bonneterie, em Troyes. Troyes é a cidade. O que é a Bonneterie? A Bonneterie é um tipo de vestimenta. São aspectos de vestimento, são malhas, são várias categorias que tem de vestimento. E ela, então, é um evento no qual ela vai representar o topo da Bonneterie. Esta cidade é a antiga capital da Champagne. Champagne é o local da França de onde vem a champanhe que a gente toma. Ou seja, na realidade, em francês quer dizer campanha, coisa do campo. Então, esta cidade, a antiga capital da Champagne, que é Troyes, ela tinha no início do século, com seus 50 ou 60 mil habitantes, uma importância muito secundária e procurava manter-se incentivando as indústrias locais, das quais a Bonneterie era uma das mais apreciadas. Então, ela era uma cidade especialmente importante da França, tinha 50, 60 mil habitantes, mas ela procurava valorizar aquilo que ela produzia, que ela queria que se espalhasse. Então, Bonneterie é um tipo de tecido, sobretudo malhas, mas outros tecidos também, não é só isso, tecidos de várias características, e que eram muito importantes, e que ela produzia, e ela queria que
que difundisse isso. Então, a Bonneterie, que era das mais apreciadas produções dessa cidade. A coroação desta rainha, então, ela foi coroada como rainha da Bonneterie, dessa produção desse tipo de vestimenta. Então, a coroação desta rainha serviu de ocasião para festejos brilhantes, próprios a chamar a atenção da imprensa e dos turistas, de forma a fazer propaganda do produto. Daí a colaboração das autoridades. Então, tratava-se de expandir o produto daquela indústria, então, divulgar. Daí, então, fizeram uma cerimônia de coroação da rainha daquela produção, para que a produção tivesse um impulso de propaganda e de venda. As gravuras representam o instante em que a rainha se retira do Paço Municipal de Troyes, foi o primeiro que nós vimos, onde acaba de ser coroada. Então, ela foi coroada na prefeitura, então ela retira de lá. Sua chegada ao palácio da prefeitura do departamento de Aube. Aube deve ser, imagina, uma província, não uma cidade. Então, ela chega aqui, ela chega no palácio da prefeitura. Ela, como rainha da Bonneterie, deixa eu ver aqui. Bonneterie. Então, ela está lá. E aqui tem a sua saída depois de feita a visita ao prefeito. Então, ela chegou no local, foi coroada no local, depois ela foi até o prefeito, e lá ela saiu, então, depois da visita do prefeito. São uma sequência de atos sumamente solenes, sumamente graves, importantes, que elas praticaram. A que propósito tudo isto? Pergunta o Dr. Plínio. Para que compreendamos, ou melhor, apalpemos quanto o mundo vem perdendo sua seriedade ao longo deste século apalhaçado e tormentoso, que foi o século XX. Quer dizer, as categorias que havia antigamente, no século XX, um século apalhaçado, demoliu tudo. Né? Em 1909, era assim que se apresentava uma rainha de moda ou de beleza, em suas poses destinadas à grande publicidade. Então, aqui chama atenção para a palavra poses. O que são essas poses? É a maneira da rainha se apresentar, se expor, e as atitudes que ela toma para impulsionar ao máximo a produção, a aceitação daquilo que ela está representando. Hoje, o número de tais rainhas cresceu imensamente, mas as poses mais apreciadas pela multidão são tais que nem sequer ousamos fazer uma comparação. Então, aqui eu peguei na internet sobre a moda da década, da época. Né? Então, aqui a gente vê a moda, por alguns lados, semi-modesta, modesta, por um lado, talvez de certas proporções, evidentemente tem falta aí em alguns aspectos, mas, sobretudo, onde falta modéstia é na postura, no olhar, tudo isso numa clave, que é uma clave de não seriedade, é uma clave de mundanismo, é uma clave que tende para a decadência. Olha só. Veja esse quadro aqui que eu coloquei. Aqui tem uma sequência de trajes que começa em 1950 e chega até 1959. São 9 anos, se quiserem, 10 anos de trajes. Vejam bem e avaliem como esses trajes
embora ainda preenchendo certos requisitos da modéstia, a maioria deles, em rigor, está dentro da modéstia, menos um ou outro, evidentemente, mas vejam como, o que acontece? A postura das pessoas é que é importante. Evidentemente, os trajes são importantes, mas um traje modesto, vestido com alguém que tem uma postura psicológica imodesta, o que vai ser? Vejam só. Mas o tema se presta também a outra observação. Quando um costume é perigoso, por mais austero ou inocente, entre aspas, que ele se apresente de início, na realidade, todo o seu dinamismo tende a ir abandonando gradualmente as formas corretas e os atavios distintos, para se mostrar em sua essência sensual e chula. Daqui, se a gente fosse fazer uma crítica do ponto de vista modesto, elas estão dentro da modéstia, os trajes, mas a postura, não. As poses, não. Eu vou reler para ver como isso é importante. Na realidade, todo o seu dinamismo tende para ir abandonando gradualmente as formas corretas e os atavios distintos, para se mostrar em sua essência sensual e chula. Tanto é que essas pessoas, as pessoas que seguiam Amado, com toda facilidade partiram daí para as modas mais inapropriadas e até mesmo imorais. Vejam só, assim começaram estas rainhas, entre aspas, de propaganda e fancaria. Aquela rainha primeiro era uma rainha autêntica, mas uma rainha simples, de um setor da sociedade. Agora, essas daqui não. O que diriam esses senhores de casaca, modestas notabilidadezinhas pequeno-burguesas de Troia, em 1909, se vissem o modo porque geralmente se apresentam hoje as descendentes ou sucessoras das rainhas de seu tempo, mas essas são as descendentes daquela rainha. Como é que elas estão? Né? Veja, embora a vestimenta ainda, grosso modo, eu não incluo aqui a do meio, embora as vestimentas ainda preencham certos requisitos da modéstia, a postura, a situação psicológica prenunciam que isso vai rolar. Veja aqui. Aqui tem o homem, aquele homem de casaca e tudo, e do lado de cá, uma pessoa inteiramente dentro da moda de hoje. Evidentemente, eu não posso colocar exemplos que são imorais. É inadmissível. Eu cometeria um pecado se fizesse. Mas o que acontece? Essa extravagância dessa moda é própria de gente que não tem pudor, que não anda dentro daquilo que são os quesitos fundamentais da dignidade humana. Então, veja aqui. Roupas mendigo, estilo. R$50. Olha as roupas que são vendidas, furadas, arrebentadas, são vendidas. Isso antigamente se jogava fora. Não, são vendidas. Tem lojas para se comprar isso. Veja aqui do lado esquerdo as roupas furadas e tudo. E do lado direito, veja a moda onde está conduzindo o gênero humano. Nessa foto, só são homens. São só homens. Mas veja bem o que foi a degradação geral da moda e arrebentando em tudo com a dignidade humana. Que Nossa Senhora nos ajude e nos proteja e nos faça, apresse o quanto antes a vinda do seu
triunfo do seu Imaculado Coração.